Graça e paz, queridos irmãos. Neste momento, nós estamos começando o estudo numa outra carta do apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, aos crentes da Galácia. Então, nós vamos ler neste momento Gálatas, capítulo 1, e vamos ler até o versículo 9 para começar o estudo. Gálatas 1, começando no primeiro versículo, a leitura onde está escrito assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. A boa nova da salvação, meus irmãos, pela fé em Cristo Jesus, é a mais importante mensagem deste mundo. Essa mensagem mudou a vida de Paulo e, através dele, a vida de outros. Essa foi a mensagem que começou a ser atacada na Galácia e Paulo se levanta para defendê-la. Alguns falsos mestres invadiram as igrejas que Paulo havia fundado na Galácia para ensinar uma mensagem diferente. Quando começamos a ler a carta de Paulo aos cristãos gálatas, percebemos que há algo errado, porque Paulo não começa, como de costume, saudando os santos e louvando a Deus. Ele tem pressa, porque falsos mestres estavam ensinando um falso evangelho, uma mistura de lei com graça. E para isso, Paulo toma 3 passos definidos para entrar na batalha da defesa do Evangelho de Deus. Primeiro passo, ele explica a sua autoridade, do versículo 1 ao versículo 5. Antes de tudo, com cuidado, ele vai ensinar que sua autoridade vem do Senhor. Ele tem 3 fontes distintas de autoridade. Primeira fonte, versículo 1 e 2, é o seu ministério. Paulo, um apóstolo. Apóstolo é alguém comissionado. Quando, no seu ministério entre os discípulos, Jesus escolheu 12 para serem apóstolos, está escrito em Marcos 3, de 13 a 19. Mais tarde, um apóstolo teria que ter testemunhado a ressurreição de Jesus. Paulo não preenchia esse requisito. Assim, a conversão de Paulo e o seu chamado apostólico criou alguns problemas, pois seus inimigos se opunham, e assim ele é muito cuidadoso para explicar que teve um chamado direcionado pelo Senhor Jesus, tanto quanto os 12 primeiros
e assim ele tinha autoridade para lidar com os problemas das igrejas da Galácia. Ele ainda tinha uma segunda base de autoridade. Ele fundou as igrejas na Galácia. E a afeição por esses filhos espirituais era tão profunda. Vejamos um pouquinho da história. Muitos anos antes de Cristo, algumas tribos migraram da Gália. Gália é o antigo nome da França, para a Ásia Menor, e fundaram a Galácia, que significa o país dos galeses. Muitos anos depois, quando os romanos mudaram muitas coisas no mundo, fizeram a inclusão de outras áreas ali e chamaram todo o território de Província Galácia. Assim, nos dias de Paulo, quando alguém se referia ao nome Galácia, podia estar se referindo ao pequeno país da Galácia ou à grande província romana da Galácia. Assim, não se sabe se esta carta é dirigida à província romana ou ao país, mas sempre se pensa que a carta é dirigida às igrejas do sul da província, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, igrejas fundadas na primeira viagem missionária do apóstolo. Você vê isso lá em Atos, no capítulo 13 e capítulo 14. Por isso, por ter fundado as igrejas, ali ele tinha autoridade. A sua mensagem centralizava uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, que pagou o preço. Liberdade em Cristo é o tema predominante dos Gálatas. Aos Gálatas. A palavra escravidão é repetida várias vezes, porque os judaizantes queriam que os cristãos voltassem da liberdade da graça para a escravidão da lei. No versículo 5, ele diz os seus motivos. A quem seja a glória para todo sempre. Como os falsos mestres de hoje, os judaizantes não ministravam para a glória de Cristo, mas para a sua própria glória, pensando na estatística, na quantidade de membros. Agora, do versículo 6 e 7, Paulo vai expressar a sua ansiedade. Ele diz assim: estou impressionado com a rápida mudança de vocês. Eles estavam trocando liberdade por legalismo ou escravidão. O tema básico dessa carta é graça. A salvação é um presente da graça de Deus comprada para nós por Jesus lá na cruz. Eles também estavam pervertendo o evangelho de Deus. Não existem dois evangelhos, meus irmãos. Um das obras e outro da graça. Eles, os judaizantes, estavam anunciando a mensagem errada para corromper a pureza do evangelho que Paulo tinha pregado. Depois, Paulo, dos versículos 8 a 10, ele expõe os seus adversários. Como um pai que guarda sua filha virgem para o casamento, Paulo vigiava seus convertidos para que não fossem seduzidos. Os judaizantes eram identificados pelo falso evangelho que eles pregavam. O teste para o ministério de alguém é a sua fidelidade à palavra de Deus. Você vê o profeta Isaías, no capítulo 8, no versículo 20, dizer: à lei e ao testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Jesus comissionou o evangelho a Paulo, e esse para seus servos fiéis,
mas os judaizantes estavam substituindo o evangelho pelo falso evangelho, e por isso Paulo os coloca sob anátema, dedicado à destruição. Mas ainda havia uma segunda característica de seus adversários: os falsos motivos, as suas falsas razões que eles praticavam. Eles diziam que Paulo ajustava o evangelho para agradar aos gentios, por isso ele não era confiável, mas eram eles que faziam isso. Lembra? Nós vamos ver em Gálatas 4, no versículo 17, está escrito: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Se seu chamado não veio de homens, por que ele deveria procurar agradar aos homens? Paulo não era um político, era um embaixador. Os judaizantes se comprometeram com uma mistura de graça e lei para agradar judeus e gentios. Paulo explicou sua autoridade, expressou sua ansiedade e expôs os seus adversários, mas agora Paulo vai procurar convencer os gálatas de que tudo o que eles precisam é a fé na graça de Deus, e para isso ele usa 3 modos, 3 direções. Ele usa primeiro uma direção pessoal, está em Gálatas, está aqui no versículo 1 e 2. Ele reviu sua experiência pessoal com Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho. Deixou claro que recebeu o Evangelho diretamente de Jesus e não dos 12. Também deixou claro a verdade da sua fé. 3 e 4, isso no capítulo 3 e 4, ele explica a sua doutrina. Usa diversos argumentos para estabelecer a salvação pela fé na graça de Deus, não por obras da lei, citando o Antigo Testamento, Abraão, os profetas, usando o exemplo de Sara e Agar. Nos 2 capítulos finais, ele entra, capítulo 5 e 6, na prática. Ele explica a relação entre a graça de Deus e a vida cristã prática. Ele explica que a graça nos leva a viver em liberdade, dependendo do Espírito, não da carne, para os outros e para si mesmo, para a glória de Deus e não para ser aprovado pelos homens. Então, nós vamos agora ver a continuação do versículo 11 até o versículo 24, e depois passaremos à explicação. Vamos começar no versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, ajuntava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto.
Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Meus irmãos, quantas vezes queremos ser como outras pessoas, mas graças a Deus pela vida de Paulo, que queria ser segundo a vontade de Deus. Os seus inimigos o acusavam de querer ser um apóstolo, mas não preenchia os requisitos da tradição apostólica. Deus decidiu se revelar a Paulo de modo diferente. Aqui, versículos 11 e 12, Paulo deixa claro que sua mensagem e seu ministério têm origem divina. Aqui Paulo vai mostrar, pela sua história, que o evangelho que ele prega é divinamente orientado. No versículos 13 e 14, ele fala sobre o Paulo perseguidor. Ele repete o que está escrito em Atos 22, 26, e que, provando que ele era um rabi judeu, perseguindo a igreja, e reconhecidamente um líder judeu contra o caminho, que era o nome que se dava à igreja, ele consentiu na morte de Estevão, perseguiu os cristãos. Ele pensava que Jesus fosse um impostor na sua mensagem de salvação. A sua reputação era de um zeloso perseguidor da seita dos nazarenos. E tudo indicava que ele seria um respeitado jovem líder do seu tempo. Até que algo aconteceu. A mudança não foi gradual, foi rápida e sem aviso no caminho para Damasco. Os judeus que encorajavam Paulo no programa de perseguição ficaram horrorizados com sua mudança. Lógico que os cristãos não pregavam para Paulo, eles corriam longe de Paulo. Assim, a mudança não foi causada por homens, veio de Deus. Um milagre espiritual promovido pela graça de Deus. E essa mesma graça o fez apóstolo. Negar o seu apostolado é negar sua conversão. O argumento de Paulo era: a sua conduta passada como perseguidor da igreja e a mudança dramática que ele experimentou provam que sua mensagem e seu ministério vieram de Deus. Ele, nos versículos 15 e 16, B por ali, 24, ele fala do Paulo crente. Aqui Paulo vai explicar sua conversão. Deus fez. Quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, quer dizer, a salvação é obra direta de Deus, não um esforço do homem. Graça e chamado caminham juntos. Deus nos chama pela graça e opera tudo através de Cristo, mas também para, através de Paulo, salvar outros. A doutrina da eleição não é para produzir orgulho e egoísmo. Eleição envolve responsabilidade. E Deus escolheu Paulo para pregar aos gentios. A mesma graça que ele experimentou, mas Deus fez isso para a sua própria glória, pois é para isso que o homem foi criado. Versículos 16 até o 23, Paulo explica aqui o Paulo pregador. Paulo não tinha contato pessoal com os apóstolos logo após sua conversão. Se ele tivesse ido para Jerusalém, o seu ministério teria sido identificado como um dos outros apóstolos judeus. A mensagem do evangelho veio primeiramente para os judeus. Você vê lá em Atos 3, no versículo 26. O ministério de Jesus foi em Israel, assim como o dos apóstolos nos primeiros anos. A morte de Estevão foi marcante, porque houve
a diáspora da igreja, e os irmãos saíram anunciando. Filipe foi para Samaria, Atos 8. Pedro foi introduzido por Deus, foi para os gentios, Atos 10. Mas Paulo foi para as multidões gentílicas. Primeiro ele foi para a Arábia, versículo 17b. Paulo, depois de Damasco, usou seu tempo em estudo, oração e meditação e se encontrou sozinho com Jesus. Ele então, depois, voltou para Damasco, versículo 17c. Finalmente, ele visitou Jerusalém, apesar do perigo de morte. Versículos de 18 a 20. Isso aconteceu 3 anos após sua conversão, e o seu propósito era visitar Pedro. Mas isso foi difícil, você vai ver lá em Atos 9, de 26 a 28. Ficou em Jerusalém 15 dias e viu só Pedro e Tiago. Então foi para Tarsus, versículo 21 a 23, porque havia perigo de vida para ele em Jerusalém. A história diz que Paulo foi pela Síria, pregando a palavra na Cilícia, e só 7 anos depois foi recrutado por Barnabé para o trabalho em Antioquia. O Cristo dos evangelhos e o Cristo das epístolas é o mesmo. O próprio Pedro chama de escritura as cartas de Paulo. Se você ler 2ª carta de Pedro 3, versículo 15 e 16, o apóstolo Pedro chama as cartas de Paulo de escritura. Judaizantes de hoje, como aqueles daquele tempo, rejeitam a autoridade de Paulo. Nos dias de Paulo, eles usavam o evangelho mais Moisés. Quer dizer, a graça mais a lei. A liberdade mais a escravidão. Nos nossos dias temos o evangelho mais um número enorme de líderes religiosos, livros, organizações. Muitas pessoas ainda não aceitam a autoridade de Jesus ou Paulo, mas a resposta é a seguinte, versículo 9. Se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema, seja maldição. Quando nascemos de novo, nascemos livres. Aqui nós completamos o capítulo 1 da carta aos Gálatas. Vamos então partir para o 2º capítulo. Amém.